Imagina só, no litoral do Rio Grande do Norte, a natureza, por conta própria, criou uma fábrica de sal perfeita. O verdadeiro tesouro geográfico, com potencial econômico, assim, gigantesco. Mas por quase 200 anos, esse tesouro todo foi mantido trancado a sete chaves. E aí que fica a grande pergunta, né? Como pode uma região que é, por natureza, uma fábrica de sal, ter todo o seu potencial bloqueado por 170 anos? Essa é a questão central que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar nessa história para entender o que finalmente destravou essa riqueza toda. E o que torna essa região tão especial é justamente a geografia dela. Pensa na combinação: muito calor, ventos que não param e o mais importante, pouca chuva. É o cenário perfeito para a água do mar evaporar e deixar para trás aqueles cristais de sal puro, uma mina de ouro, ou melhor, de ouro branco a céu aberto. E o mais curioso é que essa riqueza toda não era nenhum segredo, viu? Desde o comecinho do período colonial, esse potencial, essa terra de ouro branco, já estava na cara. Pensa bem nisso, mais de 1.000 navios, isso não é pouca coisa. Um explorador holandês lá no século XVII já tinha registrado isso. A riqueza estava ali, visível, prontinha para ser explorada. Então a pergunta continua: o que foi que impediu? Pois é, a resposta para isso tudo está numa única palavra: política. Uma decisão da coroa portuguesa que basicamente sufocou a economia local por gerações e gerações. O estanco do sal. Esse aí foi o grande vilão da nossa história. No fundo, era uma lei que proibia o livre comércio. A coroa queria garantir que só o sal que vinha de Portugal fosse vendido por aqui. Era uma forma de proteger os próprios negócios e, claro, impedir que a colônia desenvolvesse sua própria indústria. E olha, as regras eram duríssimas. Cada uma delas foi pensada para esmagar qualquer iniciativa privada. Não podia produzir, não podia vender, não podia comprar livremente. Era um sistema de controle total que transformou um recurso superabundante num produto escasso e caro para todo mundo que morava aqui. 170 anos. É difícil até de imaginar um tempo desses. A gente está falando de umas 5, 6 gerações que viveram sob essa estagnação forçada, impedidas de prosperar com uma riqueza que estava literalmente debaixo dos seus pés. Tá, mas e como é que essa política era sentida no dia a dia? Vamos dar uma olhada no lado humano dessa história. O processo em si, no papel, parece até bem simples, né? Depende dos ciclos da natureza. A água do mar entra, evapora, o sal cristaliza e é colhido. Só que a realidade por trás de cada uma dessas etapas era bem diferente. Esquece tecnologia. Aqui a gente está falando de força bruta, pura e simples. Eram homens carregando cestos pesadíssimos de sal debaixo de um sol escaldante, quebrando as crostas de sal com ferramentas super rudimentares. Um trabalho, assim, brutal. E para piorar tudo, além do monopólio da coroa, ainda tinha corrupção local. As fontes da época mostram que os fiscais usavam o poder que tinham para benefício próprio, sabe? Fraudavam licitações, favoreciam os amigos e prejudicavam ainda mais quem só estava tentando sobreviver dessa atividade. Por 170 anos, o cenário foi esse. Parecia que nada ia mudar. Até que um evento totalmente inesperado, lá do outro lado do Atlântico, virou o jogo completamente. Foi um verdadeiro efeito dominó na política mundial. Napoleão aperta Portugal, que para não ser capturado faz algo inédito. Transfere toda a sede do império para a colônia, para o Brasil. E a primeira grande medida ao chegar aqui foi, por pura necessidade, abrir a economia do país. E com a abertura dos portos, o monopólio do sal, bom, ele simplesmente deixou de fazer sentido. A política que tinha paralisado o Rio Grande do Norte por quase 2 séculos caiu por terra. Foi o fim de uma era. Então, o que acontece quando se remove uma barreira que impediu o crescimento por tanto tempo? A resposta foi, assim, imediata e explosiva. Os números falam por si. Em 1812, a arrecadação oficial com um novo imposto sobre o sal ainda era modesta. 5 aninhos depois, esse valor tinha se multiplicado por mais de 10 vezes. Isso dá uma dimensão da atividade econômica que estava só ali, esperando uma chance para acontecer. E o impacto foi muito além do sal em si. O sal barato e abundante era a peça que faltava para outras indústrias decolarem. A produção de carne seca, que era essencial para alimentar a população da colônia, explodiu. O tratamento de couro com o sal criou um novo produto de exportação super valioso. De repente, o sal virou um motor de toda uma nova economia regional.
E essa frase do economista Deucas Duarte, ela meio que resume tudo, né? A região não era apenas mais uma produtora, era maior e mais rica. Com o fim do monopólio, ela finalmente pode assumir seu lugar de direito na economia brasileira. A história do sal no Rio Grande do Norte nos deixa com essa reflexão. É um exemplo muito poderoso de como uma única política pode represar um potencial imenso e, principalmente, de como a liberdade econômica, quando finalmente chega, pode transformar a realidade de uma região inteira, quase que da noite para o dia.